Bom, para a próxima palestra, convidamos então o coordenador da Ouvidoria do Tribunal de Contas, o senhor Rafael Antônio Krebs Reginato, que explicará as formas de comunicação dos cidadãos com a instituição sobre atos de gestão com indícios de irregularidades praticadas por agentes públicos ou por demais responsáveis pela aplicação de recursos públicos. Convido o Rafael para tomar o posto aqui no palco. O Rafael Antônio Krebs Reginato tem graduação em Administração pela ESAG, graduação em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialização em Administração e Direito Tributário também pela UFSC, é auditor fiscal de controle externo do Tribunal de Contas de Santa Catarina e atualmente é coordenador na ouvidoria do TCE desde março de 2009. Boa tarde a todos. Tá bom aí? Estão me ouvindo? Bom, é uma satisfação estar aqui falando para vocês. Eu vou apresentar a nossa ouvidoria como se ninguém conhecesse, ninguém soubesse do que se trata uma ouvidoria. A partir desse pressuposto, embora a gente saiba que a atuação de vocês é muito importante e certamente a gente tem recebido, o Tribunal de Contas tem recebido várias comunicações provenientes de conselheiros de saúde também. Bom, a nossa ouvidoria, a ouvidoria do Tribunal de Contas, ela é um órgão de assessoria vinculado ao gabinete da presidência e é supervisionada pelo conselheiro Wilson Vandal, que vem a ser o nosso conselheiro ouvidor. Ela foi criada em 2008 pela resolução 28 de 2008 e foi instituída efetivamente, entrou em operação em 8 de junho de 2009. Como a gente gosta bastante de números, hoje ela está fazendo 6 anos e meio exatamente de atuação. Nesses 6 anos e meio, nós atingimos, na data de ontem, 6.150 comunicações, quase uma base de quase 1.000 por ano. Esse número vem crescendo. E, também como curiosidade, eu lhes informo que nós temos apenas, ao todo, 50 pendências, que são comunicações que ainda dependem de resposta final. Naturalmente, a maioria de 2014, e no início do ano, até metade do ano, a gente acredita que isso tudo vai estar resolvido. Bem, nós temos que a ouvidoria é o principal canal de interação do Tribunal de Contas com a sociedade, com o cidadão. Mas o que é a ouvidoria? Bom, por definição, a ouvidoria é um serviço disponibilizado para criar um canal de diálogo e interação com o cidadão em defesa dos princípios fundamentais da administração pública, esses que o Hamilton já deve ter apresentado: legalidade, legitimidade, impessoalidade, moralidade, economicidade e publicidade. O objetivo maior é, então, de aproximar o cidadão do Tribunal de Contas e obter a contribuição dele para o exercício do controle externo. Ela ampliando a participação da sociedade, evidentemente. Bom, eu enumerei aqui as 6 principais funções da ouvidoria, para a gente dar uma passada para a ciência de todos. A primeira delas, contribuir para a melhoria da gestão do Tribunal de Contas e dos órgãos jurisdicionados. Evidentemente que, ao recebermos as comunicações, sejam sobre o trabalho do tribunal ou sobre críticas ou comunicações de irregularidades sobre atos da administração pública, isso tende a fazer com que a gente espera, a gente almeja isso, com que isso venha a melhorar a qualidade do serviço prestado. Também possibilitar a participação da sociedade no exercício do controle da administração pública. É uma parte do controle social. Dar maior transparência às ações do Tribunal de Contas. Ampliar o controle sobre as contas e atos dos órgãos e entidades integrantes da administração pública jurisdicionado do Tribunal de Contas. Sempre importante frisar, por vezes nós recebemos comunicações de órgãos que não são nossos jurisdicionados. Nós atuamos apenas naqueles que nos devem prestar contas. Estreitar o relacionamento com o cidadão e ampliar o controle social, um reforço àquela outra finalidade que nós já falamos, para fortalecer a cidadania.
e oferecer informações para subsidiar ações de controle externo exercidas pelo Tribunal de Contas. Quem pode recorrer à ouvidoria? A gente podia responder essa pergunta que está feita ali, dizendo que todo mundo pode recorrer à ouvidoria. Evidentemente que a única condição, nós elencamos ali, o cidadão, agente público ou não, dirigentes de entidades públicas e privadas, representantes de associações, de sindicatos, de organizações não governamentais e de instituições voltadas ao controle social, como é o caso dos conselhos de saúde. A única condição para que todos possam entrar em contato com a ouvidoria do Tribunal de Contas é que, como eu já lhes disse, tem que se referir a um gestor fiscalizado, a um órgão fiscalizado pelo Tribunal de Contas. Então, a gente entende que toda a sociedade pode, no exercício do controle social, participar da administração pública e ajudar o tribunal na sua fiscalização, que é uma de suas competências. A gente não pode se iludir imaginando que nossa programação anual de auditorias rotineiras consiga captar detalhes que só os senhores que estão lá nos municípios vendo aquele assunto têm conhecimento. Uma auditoria de rotina não vai verificar muitas das maiores gravidades que a gente encontra nas denúncias. Nós vamos falar mais adiante. Bom, que comunicações nós recebemos na ouvidoria do Tribunal de Contas? Nós registramos reclamações e críticas. Na verdade, a gente está agrupado ali essas duas naturezas de comunicação, mas na ouvidoria a gente distingue reclamação de crítica. Crítica seria aquela mais uma questão positiva ou negativa sobre, quase que essencialmente, sobre a atividade do Tribunal de Contas, ou da própria ouvidoria. A gente recebe como crítica positiva ou negativa. Nas reclamações, nós enquadramos as comunicações de irregularidades e que no nosso poder, digamos assim, de interpretação, não nos trazem elementos suficientes para que a gente demande imediatamente uma investigação. Elas têm uma classificação menor do que esta última que a gente vai ver adiante. Sugestões, por óbvio, sugestões para a administração pública ou para o exercício das funções do Tribunal de Contas, e solicitações de informações referentes a assuntos técnicos e atos administrativos e de gestão com ou sem indício de irregularidade. A propósito, aproveito para informá-los, tendo como exemplo o exercício de 2015, este presente, nós estamos aí passando das 1.000 comunicações esse ano, 1.020 mais ou menos até hoje, nós tivemos 442 solicitações de informações. É a nossa maior demanda, embora a ouvidoria esteja aí para receber reclamações e a comunicação de irregularidade. Nós somos muito demandados por questões técnicas. Invertendo um pouquinho a lógica, o nosso maior freguês nesta questão vem a ser o próprio poder público. A gente vê que há muitas dúvidas técnicas das prefeituras, das câmaras, dos órgãos da administração pública que nos encaminham perguntas técnicas. Por último, fornecimento de informações relevantes. Esse é o nome que a gente deu, minha gente, para denúncia informal. Eu vou falar um pouquinho da denúncia formal depois. Numa convenção que nós tivemos nos estudos preliminares de ouvidorias dos tribunais de contas, ficou convencionado que nós não chamaríamos a demanda de ouvidoria de denúncia, até porque a denúncia tem características diferentes. Tem tribunais que chamam de comunicações de irregularidades, de atos irregulares, enfim, nós chamamos de fornecimento de informação relevante, que é aquilo que nos fornecem como, em outras palavras, uma denúncia informal. Também, em termos de números, neste exercício de 2015, neste ano 2015 até o presente momento, nós tivemos 101 informações relevantes. Aliados ali às 300 reclamações, as denúncias, entre as mais relevantes ou não, giram em torno de 40% também da nossa demanda. Eu não falei no começo, essa exposição é bem rápida, cerca de 10, 15 minutos. As perguntas, por gentileza, se houver, ao final. Quais os meios de contato? Desde a concepção da nossa ouvidoria, ficou, por experiência do colega que estava trabalhando na comissão, ficou convencionado que a gente não iria ter uma central de atendimento telefônico.
objetivando com isso que a gente tivesse uma qualificação maior das demandas. Então, a gente disponibiliza na internet, depois eu vou mostrar uma imagem do site ali, um formulário eletrônico de comunicação, www.tce, no site do Tribunal de Contas, tce.gov.br, na página da ouvidoria. O e-mail ouvidoria@tcsc.gov.br. O telefone para fax é quase um equipamento arcaico, mas está lá disponível. Se alguém ainda quer, uma vez por ano, a gente recebe um fax. Tá? Hoje em dia é tão fácil digitalizar um documento e mandar pelo e-mail, né, ou mandar pelo nosso próprio sistema na internet, que admite recepção de arquivos. Eu até coloco aqui à disposição o telefone 3221-3610. Ali está o 3869, o 3610. O telefone a gente atende ligação, sim, ninguém vai receber uma comunicação pelo telefone. Mas nós vamos orientar aqueles que desejam saber melhor como fazer a comunicação. Pelo correio, né, evidentemente aqui no endereço do Tribunal de Contas, e também por atendimento pessoal na nossa sala. A sala fica aqui no 10º andar deste bloco. Ele é no período do expediente do Tribunal de Contas, das 13 às 19 horas. São as formas de contato que nós disponibilizamos. Como efetuar uma comunicação? Não há mistério nenhum, formalidade nenhuma, o que a gente precisa ter é elemento para que possamos dar andamento àquela comunicação. Ou responder às perguntas, muitas das perguntas técnicas que eu lhes falei que nós recebemos são respondidas no mesmo dia em que elas chegam. Porque a ouvidoria mesmo vai ao banco de dados do tribunal, procura as decisões que o tribunal já decidiu sobre o assunto e responde quase que no mesmo dia. Mas, enfim, para se montar uma comunicação, essencialmente, linguagem clara, simples e objetiva. Não há mais o que dizer, não precisa de formalidade nenhuma no texto. Evidentemente, nós colocamos ali informar o órgão, indicar o nome do agente público envolvido, informar a data, valores e até a possibilidade de documentos para... Bom, no caso desses que eu li, que eu falei, não é à toa que eles estão ali. Por vezes recebemos comunicações dizendo assim, existe corrupção na prefeitura. Não me disse nem qual foi a prefeitura, nem qual a corrupção que é. Né? A licitação da Câmara está direcionada. Que Câmara, que licitação, qual é o objeto, qual é o valor, qual é a data. Então, são elementos essenciais para que a gente possa apurar e viabilizar a nossa atuação, certo? E essencial, de maneira simples, né? Não há nenhuma formalidade. Necessidade de identificação, essa é uma pergunta muito importante, não são todos os tribunais no Brasil que permitem o anonimato. A nossa ouvidoria, desde o início, permite o anonimato, sabendo que há certas situações em que a pessoa fica receosa de comunicar, de denunciar, né? E eu estou falando aqui da denúncia do fornecimento de informação relevante pela ouvidoria. A diferença da comunicação de irregularidade na ouvidoria, e aproveito já para dizer isso, e a denúncia formal, é que a denúncia formal exige a identificação do cidadão. Certo? Ela tem que ser feita em meio físico e protocolada na Secretaria do Tribunal. É a forma mais rápida de se apurar os fatos. Em se tratando de um conselho de saúde, eu imagino que seria muito mais irregularidades que eles fossem comunicar, muito mais forte que eles procedessem dessa maneira, denunciando formalmente, né, assinando e apresentando os documentos e os indícios de prova na Secretaria do Tribunal. Na ouvidoria, o processo é um pouquinho diferente. Eu vou passar mais adiante, é importante a gente dizer aqui que não há obrigatoriedade de identificação. O que nós chamamos a atenção? Se é feito pelo portal do Tribunal de Contas, pelo nosso formulário no portal, eu sei que há receio nisso, mas quando o cidadão não informa nenhum e-mail para contato, ele vai ter que armazenar num papelzinho lá, vai ter que escrever no papel 2 números que são gerados após o cadastramento da comunicação. Isso às vezes a gente perde e acaba nem sabendo como consultar posteriormente. Se ele informar um e-mail, mesmo que não informe nome, esse e-mail pode ser até um e-mail, vamos ser franco, fabricado, para acompanhar. Temos várias comunicações que são
são recebidas com e-mail cidadãofiscalizador@ tal, né, por exemplo. Então é uma forma mais fácil, porque cada passo que a gente tem na comunicação, até a resposta final, ela vai encaminhada para o e-mail. É mais fácil do acompanhamento, enfim, de não ter que periodicamente estar consultando a sua resposta. O que nós garantimos é o seguinte: em todo caso o sigilo é garantido. Algumas vezes, nesses 6 anos e meio, nós já recebemos ligações de prefeituras, eu falo mais prefeituras porque é onde está a maior quantidade de demandas, questionando quem que fez a denúncia, olha, eu não vou nem abrir o sistema para ver, porque mesmo que tenha um nome aqui, mesmo que seja anônimo, eu não vou dizer que foi anônimo. É um princípio da nossa ouvidoria, um princípio de ouvidoria, resguardar o sigilo, o anonimato, né, o anonimato é automático, né, resguardar o sigilo de quem denunciou, mesmo que ele não tenha pedido o sigilo quando denunciou, quando fez a comunicação. Pergunta também que é comum: em quanto tempo que a ouvidoria responderá? Bom, a partir do cadastramento da comunicação, seja pelo portal, seja quando nós recebemos um e-mail, eu lhes digo, no mesmo dia que a gente recebe um e-mail, recebe uma correspondência, ou até o atendimento pessoal é feito, nós fazemos o cadastramento no sistema. E se for informado o e-mail, no mesmo dia o cidadão comunicante receberá o retorno sobre o cadastro de sua comunicação e o que já aconteceu com ela. A gente já dá uma resposta dizendo que foi encaminhado ao setor tal, órgão competente para verificação, ou se nós precisamos de mais documentos, de mais elementos, ou mesmo que a comunicação do jeito que está colocada não tem como ser apurada. Então o retorno é praticamente imediato. Agora, evidentemente, pessoal, determinados tipos de comunicações demandam tempos diferentes para apuração. A resposta a questionamentos, como eu lhes disse, ela é quase que imediata. Quase que no mesmo dia vai de volta, a gente responde aquela pergunta. Mas as comunicações de irregularidade que demandam investigação, o que nós fazemos? Nós encaminhamos para o órgão técnico, e o órgão técnico vai trabalhar como se fosse um procedimento rotineiro. Ele vai colocar na fila, e a gente tem que dizer isso também, entra numa fila que é de demandas que eles recebem diretamente, que eles recebem como denúncia e que eles recebem da ouvidoria. A ouvidoria é um órgão alimentador de trabalho nos órgãos, a gente tem ciência disso desde antes. Então, há que se ter essa ideia sempre presente, que as respostas não são rápidas, demandam investigação. E a partir do momento que é apurada irregularidade, a área técnica confirma que aquilo tem procedência, ela encaminha um expediente à ouvidoria, que vai submeter ao conselheiro ouvidor para que ele decida pela representação, que vem a ser a denúncia do conselheiro, a denúncia do agente público. Então, ela ganha o nome de representação. Então, o conselheiro Vandal, neste caso, assume a autoria daquela denúncia. Nomes eventuais de quem tenha feito, ou se foi anônima, ou pedido de sigilo, não aparecem na capa desse processo. A autoria da denúncia fica da ouvidoria. Então, é lógico, esse tempo demora, né? O que a gente também garante é que nunca haverá encerramento de uma comunicação sem resposta final. E também fazemos aqui uma recomendação. Sentiu que está demorando a comunicação que foi feita, que comunicou uma irregularidade importante e o tribunal não deu resposta ainda, afinal, a qualquer momento os senhores podem nos encaminhar vamos cobrar, vou perguntar o que houve, como é que está o meu procedimento que eu encaminhei à ouvidoria. E assim nós faremos, encaminhando ao órgão técnico e daremos uma posição sobre o andamento daquela comunicação. Bom, aqui nós estamos falando sempre de ouvidoria. Mas em 2011 nós tivemos a Lei Federal 12.527, a Lei de Acesso à Informação. Ela regulamentou as disposições constitucionais que asseguram a todos o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou interesse coletivo ou geral. A Lei de Acesso a Informações no Tribunal de Contas e em vários outros tribunais, por exemplo, o serviço de informações ao cidadão foi criado para dar andamento a esses pedidos. 2015, também como exemplo, nós temos exatamente 100 pedidos de acesso à informação. E eles podem dizer respeito a informações do próprio Tribunal de Contas,
como informações que o Tribunal de Contas guarda dos órgãos jurisdicionados. Por vezes não conseguem, deveria conseguir, né? Pedindo ao órgão, até o Hamilton falou o que posso pedir, se eu posso acompanhar um processo licitatório, pode acompanhar. Por vezes não obtém uma cópia do processo, mesmo pedindo formalmente. Se nós tivermos disponível esse documento, já no Tribunal de Contas, a gente fornece também, que são informações que nós temos custódia delas, são guardadas para o exercício da fiscalização. Vamos lá. Finalidades do serviço de informações ao cidadão. Então, receber e protocolizar pedidos de acesso à informação, repassar os pedidos de informação às áreas competentes para a resposta, acompanhar a tramitação dos pedidos, monitorar o cumprimento dos prazos para fornecimento da informação pelas áreas competentes. Isso é muito importante. Já vou entrar na outra tela aqui. O prazo de atendimento de pedido de acesso à informação é de 20 dias. Prorrogável por mais 10 dias, desde que justificado pelo órgão técnico responsável pela informação. Então, o prazo máximo, segundo a Lei 12.527, segundo a Resolução 71 do Tribunal de Contas, é de, no máximo, 30 dias. Receber informações produzidas pelas áreas competentes e repassar aos interessados, né, no andamento do trabalho, atender e orientar o público sobre como obter essas informações, e prestar informações sobre a tramitação de documentos nas áreas integrantes da estrutura do Tribunal de Contas. Aqui eu faço uma observação também, nós temos constantes pedidos de acesso a peças de processos, partes ou processos inteiro teor de processo. Por força da nossa própria resolução, processos que não tenham decisão final definitiva, nós não estamos fornecendo cópia, exceto para as partes, né, do processo. Então, são constantes, alguns casos, este ano, por exemplo, de solicitação de cópias de partes de processos que estão em andamento, e para que não haja prejuízo à fiscalização até o resultado final, a gente não fornece. É uma regra que o tribunal até estuda a mudança, modificação, dentro da política de transparência do conselheiro-presidente, mas que ainda não foi modificada. Por enquanto está valendo esta regra. Processos acabados, a qualquer momento, podem pedir cópia. O único custo que existe é o de reprodução, inclusive digitalização, porque ela demanda processos que demanda que se encaminhe um processo volumoso para... O tribunal não tem condição de fazer isso internamente, se for um processo recente, tem que ser feita a digitalização, isso ao custo de, se eu não me engano, 10 centavos a folha. Bom, diferença da Lei de Acesso do SIC, do Serviço de Informações ao Cidadão, para a comunicação de ouvidoria, é que a identificação é imprescindível. É necessário se identificar. Não há nenhuma obrigação de dizer por que está pedindo aquilo que ele quer, né? Às vezes a gente recebe pedidos estranhos, né, sobre situações, sobre questões do tribunal ou de órgãos jurisdicionados, e pergunta, mas por que ele está pedindo? A gente não pergunta para si, né? Porque não temos que questionar se essa informação vai ter uma finalidade ou não. A questão é que a pessoa tem que se identificar. Temos também no nosso site o formulário eletrônico. Eu coloquei ali aquele izinho lá, ele está convencionado em todos os portais, né, do Brasil, o portal de acesso à informação. No nosso também aparece ele. Nós temos aí o telefone do SIC, esse é o telefone da ouvidoria também, 3610, e o e-mail do Serviço de Informações ao Cidadão. Então, para este tipo de solicitação, a gente recomenda a utilização destes meios. Evidentemente que, se encaminhar pelo portal da ouvidoria, nós vamos entender, basta estar identificada a comunicação e dizer que é nos termos da lei de acesso, que a gente vai reclassificar a comunicação internamente. Bom, em quanto tempo a ouvidoria responderá? Eu já acabei de lhes falar, né? 20 dias úteis prorrogados por mais 10, prorrogáveis por mais 10. Lei de acesso à informação. Bom, aqui uma imagem apenas do nosso portal para mostrar. Aqui está a ouvidoria. A partir deste link nós temos acesso ao material da ouvidoria, inclusive a nossa cartilha, que pode ser acessada por aqui no computador ou pode ser solicitada
a nossa assessoria de comunicação, ou a própria ouvidoria, que nós damos encaminhamento, e aqui o portal do cidadão do Tribunal de Contas, onde nós temos o direcionamento da solicitação, do pedido de solicitação de informações pelo SIC. Né? A nossa imagem aí no site. Quase terminando, valores que norteiam os trabalhos da ouvidoria, respeito a todas as comunicações, encaminhamentos pelo cidadão, excelência no atendimento, para disponibilizar serviço de qualidade, ética e comprometimento com aqueles princípios que nós já tanto falamos, tanto são sabidos. Bom, pessoal, essa é a nossa apresentação da ouvidoria. Só queria reforçar aqui a questão da diferença para a denúncia. A denúncia, então, requer identificação, ela deve ser feita em meio físico, protocolada na Secretaria-Geral do Tribunal de Contas. Não havendo problema quanto à autoria, quanto à identificação, sempre é recomendada a denúncia. A denúncia já nasce como um processo. A comunicação de ouvidoria passa pela triagem da ouvidoria, ela é igualmente importante, mas ela tem uns passos a mais para que se verifique a consistência. Vai para a área técnica, que vai expedir os ofícios, para só depois encaminhar e, eventualmente, se transformar num processo. Mas, no mínimo, o que a gente diz é o seguinte, toda a comunicação vai servir de base de dados para o Tribunal de Contas numa próxima verificação. Eu agradeço a atenção e estou à disposição se houver alguma dúvida. Está tudo entendido. Obrigado. Tem pergunta? Eu não sei se cabe aqui, mas a gente está com um problema. O Conselho Municipal de Saúde, em plenária, solicitou a um órgão estadual um projeto para que pudéssemos estudá-lo e, enfim, verificarmos a adequação na comunidade. E até hoje não temos resposta. O que devemos fazer? A senhora fez, o conselho fez, eu vou lhe falar assim porque às vezes o pessoal quer dar um nó na norma, tá? Foi feito com fundamento na lei de acesso? Será que foi feito assim, olha, com base na lei de acesso à informação, solicitamos isso? Não. Eu lhe digo isso porque o pessoal, eles querem dar um... É que a princípio não se pensou nada em envolver uma instância maior. Foi uma comunicação formal, né? Porque esse projeto tinha sido discutido em audiência pública. E na audiência pública, na audiência decidiu, foi determinado, e os membros responsáveis pelo projeto também concordaram, numa determinada alteração do projeto, e agora está se vendo que a situação é o contrário. E estamos nesse impasse. Bom, eu recomendo que sempre seja feito, enfatizado, que quando eu quero pedir um documento do órgão público, eu dê destaque à Lei de Acesso, Lei 12.527 de 2011. Estamos fazendo 12.527 de 2011. É a Lei de Acesso à Informação. A partir desta indicação no ofício, o órgão público, ele até, eu acredito que se verificar, se mandar por ofício, ou se olhar no site do órgão público, deve ter lá um izinho daquele ali que a gente viu, né? Deixa eu ver aqui. Não apareceu aqui. Aquele símbolo aqui, quase todos os órgãos públicos têm esse indicador de acesso à informação, certo? Então, fazendo a solicitação de informações por aí, eles são obrigados a atender no prazo da lei. Se não atender em 20 dias, eles têm que justificar por escrito por que não estão atendendo. Tem que explicar para o cidadão, olha, precisamos de mais 10 dias porque demorou muito. E até é razoável que, se eventualmente, não vamos abrir brecha para a lei, solicitar de prazo maior, em conversa, em diálogo com quem está solicitando, isso seja feito. Pois bem, já recebemos comunicações aqui de pedidos de acesso que não foram atendidos.
Então eu recomendo que na negativa de atendimento ou na omissão, a senhora direcione, quem quer que seja, nos direcione a comunicação. Faça essa comunicação, essa reclamação ao tribunal. Nós vamos tentar, se não for informação disponibilizada por nós, e se for de órgão jurisdicionado, evidentemente, órgão público do Estado, nós vamos tentar obter. Certo? A gente está aqui para isso também. Hoje, até aproveitando o gancho, as comunicações de irregularidade que nós recebemos e avaliamos que não são tão importantes para demandar uma ação imediata do tribunal, nós encaminhamos para o órgão técnico para que ele armazene, avalie, se ele entender que é importante, ele nos dá o retorno. Mas que ele, no mínimo, armazene para posteriormente utilizar. E ao mesmo tempo em que a gente faz isso, nós estamos encaminhando ao controle interno de todo o órgão público, do órgão público que foi demandado. Isso foi uma sugestão que nós colhemos há uns 4 meses atrás da nossa pesquisa de opinião que nós realizamos, estamos realizando ainda. Houve uma organização que nos recomendou que fizesse isso. Estamos tendo um resultado muito positivo. O pessoal está respondendo a nós, dizendo que tomou providência. Teve até licitação que foi suspensa. Em virtude dessa ação do tribunal, como órgão fiscalizador, a nossa demanda a eles não é de obrigatoriedade de responder, mas a gente, olha, recebemos isso, tomem providência ou se manifestem no seu interesse. E está sendo bem positivo o retorno. Então, só nesse seu caso, a gente recomenda que manda para nós que nós vamos procurar ajudar. Desculpa, eu não ouvi. Nós iremos procurar o tribunal. Estamos à disposição. Boa tarde, Mendes Ribeiro, de Barra Velha, presidente do Conselho Municipal de Saúde. Só deixa eu enxergar. Está lá. O microfone a gente não sabe onde é que está. Pois não. Foi feita uma denúncia há 3 anos atrás contra a Prefeitura Municipal através de irregularidades de licitações no Ministério Público local. E esse processo está parado há 3 anos. Isso cabe uma demanda, uma denúncia, ou cabe a ouvidoria? Ou não cabe nada? Hamilton, Mendes, nosso Mendes. jurídico. Hamilton, acho que tu vai socorrer. Bom, o Ministério Público tem ouvidoria. Todo órgão público tem que ter um canal de contato. Se não for ouvidoria, tem lá um fale conosco. Né? Então, acho que a primeira medida a ser tomada é reclamar lá mesmo. Não sei se os senhores já fizeram isso. Já. Formalmente. Não foram atendidos, não teve resposta nenhuma. Sem resposta. É que nossa atuação nesse caso é complicada. Não é porque é o Ministério Público, não, é porque são procedimentos internos de averiguação. Teria que... Não, a pergunta realmente o seguinte, então, já que foi feita a primeira denúncia e está parado, se cabe a denúncia aqui? Perfeitamente, foi o que o Hamilton falou. Quanto à morosidade, não, eu digo quanto ao objeto. Quanto ao processo, quanto ao objeto, é o que ele falou na exposição dele. Né? Porque cada órgão tem a sua abrangência de ação. Né? Nós vamos objetivar ver o descumprimento da lei para impor sanção pecuniária, multa ou devolução de valores. Né? Isso, pelo menos, tem que acontecer. Ok? Mais alguma? Tem mais uma lá em cima, Tereza. Café? Olha só. Boa tarde, Hamilton. Eu sou Arruda. Boa tarde. E eu sou do Conselho de Saúde de Lages. Uma pergunta que eu já fiz a outros órgãos, mas que não recebi resposta. Agora estou no Tribunal de Contas da Santa Catarina. 2 projetos. Um em Lages e outros em Chapecó. Um, porém, vai custar 90 milhões, o outro vai custar 25 milhões. E eu quis saber do órgão de saúde, para mim saber qual a variação de preço tão grande, sendo o mesmo projeto igual. Se aqui a ouvidoria, vocês têm condições de me responder isso? Já que vocês são um órgão fiscalizador do Estado?
Obrigado pela pergunta. Evidentemente que a gente tem que avaliar se o tamanho é o mesmo. O senhor falou Lages e Chapecó. Supondo que o tamanho seja o mesmo, não tem como haver diferença de valor. Se o projeto for o mesmo, né, à primeira vista, a gente identifica uma irregularidade. Né? Órgão público, valores diferentes, assunto pertinente ao Tribunal de Contas, denúncia ao tribunal. Ou denúncia formal, exatamente nos termos que o senhor colocou. Diferença de valores de projetos idênticos entre o município tal e o município tal. Está aqui o projeto, de preferência sempre com a maior quantidade de informações, inclusive talvez a digitalização ou indicação do link para acesso. Né? Quando se tratar até eu menciono isso, do hospital que não está acabado, um posto de saúde, bate uma foto e manda, que já era para estar, na placa está constando que ele já foi terminado. Coisas desse tipo, mas é competência do tribunal, sim. Por denúncia formal ou por comunicação de ouvidoria. Todos os casos. Meu nome é Alexandre, eu sou presidente do Conselho Municipal de Pomerode. Uma pergunta: o Tribunal de Contas, qual é exato a função e que ele exerce dentro do Estado de Santa Catarina? Porque dentro do município, diversas ações, elas são ditas a nós, conselheiros, que são por indicação, por sugestão do Tribunal de Contas, que determinado ato tem que ser feito dessa forma. E aí nós temos às vezes um problema que nós dentro do município identificamos uma situação como irregular, certo? Eles necessitam do aval do Conselho Municipal para dar sequência e usam o Tribunal de Contas, certo? Como referência. E esse ato todo passa, ele acaba vindo aqui, né? Porque no final do exercício ou da gestão do mandatário, as contas dele são avaliadas e a gente vê que, vamos dizer assim, não vamos dizer que seja ineficiente, mas isso que a gente identifica como algo irregular, no final nunca aparece. Né? E eu queria entender como é que o Tribunal de Contas avalia essas questões financeiras do município. Eles pegam todo o processo, avaliam individualmente cada etapa, ou vocês simplesmente dão ênfase para o município que houve alguma denúncia? Bom, tem uma parte da sua pergunta que eu acho que entra na matéria do Luiz Cláudio aqui, que vai falar em seguida, depois do nosso intervalo. Porque ele é da diretoria de municípios e eu acho que vai... Estou certo, Luiz? Ele vai poder te dar uma resposta melhor. Eu já trabalhei lá, mas 6 anos longe, não vamos me aventurar, me perdoe. Mas o que é que acontece? Essa sua primeira parte a primeira parte da sua fala é muito comum. A gente ouvir gente ligando ou gente se manifestando, dizendo que dizem que o tribunal disse. Dizem que o tribunal disse que é para fazer assim. Tem dúvida no procedimento? Se eles não lhe mostraram lá uma decisão do tribunal, entre em contato com o tribunal para tirar a dúvida. Com a ouvidoria, pode fazer a pergunta: é verdade que eu não posso comprar mais do que, vou fazer bem banal, mais do que 8 mil sem licitação? Apesar de nós termos aí 20 e poucos anos de 8 mil do valor mínimo de licitação, é isso que ocorre. Então, procure se certificar junto a nós mesmos sobre se essa alegação tem pertinência. Em linhas gerais, o tribunal tem a função de fiscalizar as contas dos municípios e órgãos municipais e do Estado e emitir parecer sobre as contas. Parecer, quem julga é a Câmara, né? Mas ninguém melhor de quem está lá no município, vivenciando a situação dia a dia, para saber dos reais problemas que existem. Nossa programação de auditorias anual, eu não sei qual é a abrangência de quantidade que é feito, e nem sempre ela vai no assunto que o senhor sabe que está acontecendo de pior. Por isso que é importante a denúncia. Nós temos áreas diferentes na diretoria do município para tratar de denúncia e para tratar das contas dos municípios. Né? Mas, essencialmente, a análise rotineira, ela não entra em detalhes que só o cidadão conhece lá. E as denúncias, quando feitas de acordo com
denúncia ou comunicação de ouvidoria, de acordo com o que a gente, permitindo que a gente apure, elas vão mais no problema. Não sei se eu consegui, pelo menos nessa primeira parte, ser claro. O Luiz Cláudio vai poder tirar mais dúvidas posteriormente. Senhoras e senhores, vamos então continuar a nossa última etapa aqui desse evento de capacitação. Convidamos para ministrar essa última palestra o servidor Luiz Cláudio Viana, coordenador de controle de atos de gestão municipal, aqui do Tribunal de Contas, que tratará da fiscalização dos gastos públicos e de noções de orçamento e contabilidade pública. O Luiz Cláudio é bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Santa Catarina, bacharel em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina também, tem especialização em Gestão Pública pelo Instituto Federal de Santa Catarina, atuou durante 15 anos no setor privado, nas áreas de auditoria fiscal, consultoria, contabilidade e perícia. Ex-professor da Univale no curso de Ciências Contábeis, é auditor fiscal de controle externo do TCE desde o ano de 2006. Passo a palavra agora para o Luiz Cláudio. Lembramos aos senhores que as perguntas serão feitas após a explanação do Luiz Cláudio, ok? Para podermos otimizar o nosso tempo aqui dessa última etapa. Boa tarde. Boa tarde. Pessoal, antes de começar aqui os trabalhos, primeiro, claro, parabenizar a presença de vocês e também agradecer o convite aqui de participar do evento. E eu queria fazer uma pesquisa aqui, entre os conselheiros que aqui estão, o seguinte, quem sabe outras pesquisas, né, ao longo da nossa conversa, mas inicialmente o seguinte, conselheiros aí representando os usuários, por favor, levantar o braço aí, levantar com vontade aí, pessoal. Ok, agora conselheiros, governo, prestadores de serviço, trabalhador da saúde. Não temos paridade, infelizmente não deu. Talvez 70-30 mais ou menos pelo visual. Alguém já está querendo fazer uma reclamação? Calma. Pessoal, eu queria indicar aqui, quem não conhece, eu sei que alguns já conhecem, Orientações para Conselheiros de Saúde. É uma publicação do Tribunal de Contas da União. É interessante, uma leitura que vai dar algumas ideias, vai puxar alguns assuntos. Eu só peço um cuidado. Como a publicação é de 2010, você sempre tem que fazer uma leitura atenta, né? Já estamos em 2015. Então, por exemplo, o manual aqui utiliza ainda a resolução 333, lá do Conselho Nacional de Saúde, que foi revogada em 2012. Claro que em 2010 ela estava em vigor, agora não mais é a 453, então só esse cuidado. Também aqui do Tribunal de Contas, no ano de 2012, durante o 14º ciclo de estudos, nós temos essa apostila que na página 259, ela tem um artigo tratando de conselhos. Então tem algumas questões interessantes no formato de perguntas e respostas. Você pode entrar no site do Tribunal de Contas e encontra essa publicação. A do TCU da mesma forma, entrando no Google lá, digitando orientações, Conselho de Saúde, TCU, você consegue o arquivo em PDF tranquilamente, ok? Exemplares. Opa, então já vamos retransmitir, ó. Então, provavelmente, fazendo um pedido ao TCU, eles devem enviar pelo correio, sem custo. Foi sem custo? Sem custo, então já fica a dica aí para os demais conselhos. O pedido foi por e-mail, colega? O pedido foi no próprio site do TCU. Isso, ó, então o pedido pode ser feito no próprio site do Tribunal de Contas da União, ok? Deixa eu ver aqui mais o que de assuntos paroquiais que eu não posso esquecer. Outro assunto paroquial é lembrar que essa apresentação aqui
eu utilizo essa ferramenta aqui, ó, Prezi, então ela já está disponível na internet. Você digitando no Google lá, Prezi, Luiz Cláudio Viana, capacitação de conselheiros da saúde, algo do tipo, você encontra a apresentação lá no site do tribunal. O Tribunal de Contas, no passado, já realizou eventos para Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Eu acredito que há 3 anos, acho que foi em 2012, o evento foi para Conselho do Fundeb, e esse, então, é o Conselho Municipal de Saúde. Então, num espaço curto de tempo aí, o tribunal tem realizado eventos voltados aos conselhos municipais. Uma outra questão que eu tenho que começar já com uma resposta a uma pergunta que foi colocada ao colega Rafael. Então, de que forma funciona a atuação do tribunal, o que aconteceu, algo que eu entendia que era irregular e não apareceu em um determinado processo do tribunal. Então, em primeiro lugar, é o seguinte, nós temos que separar 2 atuações do Tribunal de Contas. Existe uma atuação do Tribunal de Contas que ele emite um parecer prévio, é uma opinião sobre as contas do município. E daí o julgamento será a responsabilidade da Câmara Municipal. Então, todos os anos, aqui no Tribunal de Contas, nós temos 295 processos que têm por fim o quê? Emitir uma opinião sobre as contas do município. Não é só da prefeitura, é do município. Então, ali entra tudo. Despesa da Câmara, da Fundação, da autarquia, do Fundo de Saúde, da prefeitura, é o que se chama de balanço consolidado. Nessa apuração, o tribunal vai olhar questões de, por exemplo, o resultado orçamentário, a situação financeira, cumprir os limites de educação, saúde, extrapolou a despesa de pessoal. Então, o foco é esse. Esse parecer prévio, esse processo, não vai olhar, por exemplo, desvio de recurso público. Não vai olhar ausência de licitação, irregularidade, nenhum tipo de situação que ensejaria penalidade, ok? Então, em todos os demais processos do Tribunal de Contas, envolvendo municípios, aí sim, o tribunal efetua julgamento, ok? Aí o colega perguntou, e de que forma que o tribunal efetua esse julgamento? De que forma, talvez a preocupação dele, eu não sei exatamente, quem sabe ele está lá no município e não lembra de, sei lá, nos últimos 3 anos, 4 anos, uma visita do tribunal. Pode ser isso, de repente, a questão dele. Então, os processos que o Tribunal de Contas efetuará julgamento, daí sim, aí a competência é do tribunal, quando existe irregularidade, ok? Então, o tribunal só não julga naquele processo do parecer prévio que vai para o município e o julgamento é feito na Câmara. Nos demais processos, julgamento. De que forma que nós vamos chegar a esses processos de julgamento? Uma série de formas, de mecanismos. Um cidadão fez uma denúncia, um vereador apresentou uma representação, algum indício que surgiu pela ouvidoria, algum cruzamento de informação interna do Tribunal de Contas, uma despesa do esfinge que chamou a atenção. Por exemplo, recentemente nós tivemos 2 processos autuados que surgiram do esfinge, que foi detectado irregularidades na remuneração dos vereadores de 2 municípios. Então, como houve uma variação muito grande de um ano para o exercício seguinte, constatou-se, alteraram a remuneração ao longo da legislatura, coisa que é vedado. Autuou-se 2 processos e esses vereadores serão julgados aqui no tribunal. Eu faço a seguinte comparação, só para vocês entenderem essa questão da atuação do julgamento do tribunal. O Luiz Cláudio Viana declara imposto de renda há aproximadamente 20 anos. Eu fui fiscalizado pela Receita Federal 3 anos nesse período. E estou bem acima da média. Bem acima da média. Eu tenho certeza, se eu for perguntar para alguns aí, não, eu já declaro há 10 anos, nunca fui fiscalizado. Ou seja, então, assim como a Receita Federal tem os seus critérios, o que eles lá chamam de malha, o tribunal, de certa forma, também tem a sua forma de atuação. Não sei se consegui clarear ali para o colega a colocação dele. E entrando aqui no nosso tema, eu queria dizer o seguinte, pela nomenclatura que foi proposta aqui, qual foi a minha ideia?
a minha ideia foi não utilizar a teoria e tentar buscar o quê? Algumas ferramentas, ferramentas que estão disponíveis na internet, de que forma que eu posso encontrar algumas informações, o que eu posso pedir, como pedir, algumas situações que eu digo assim, interessante nesse papel. Então eu estou focando no papel fiscalizador do Conselho, ok? Essa é a minha tentativa aqui, pelo menos. Espero que ao final eu alcance esse objetivo. E qual é, então, o papel dos conselhos municipais? Desde a Constituição de 88, a nossa colega do período da manhã traçou bem já a trajetória do Sistema Único de Saúde, e da Constituição de 88 começou-se o quê? Uma exigência de uma, vamos chamar assim, entre aspas, uma democracia direta, né? A princípio nós temos uma democracia indireta. Agora, os conselhos acabam funcionando como uma democracia direta porque a sociedade se envolve diretamente, não utiliza representante. Claro que aquele cidadão que não está no conselho está representado pelos que estão lá no conselho, mas a sociedade tem a oportunidade de se envolver. Então começaram a surgir conselho de assistência social, direitos da criança e adolescente, idoso, educação, alimentação escolar e saúde. Então nós temos vários conselhos atuando em determinadas políticas públicas. E qual é o papel? Primeiro, tem que ocorrer o quê? Efetividade do conselho. Não pode ser aquele conselho, a lei, tem a lei, tem a lei, tá? Tem a nomeação, tem os conselheiros. O que eles já fizeram ao longo desses anos? Se eu for olhar historicamente, nos últimos 5 anos, o que foi feito lá naquele conselho municipal? Então, o recado que eu queria deixar aqui, por exemplo, jamais assine uma ata se você não participou da reunião. Em hipótese alguma. Não tem não. Não assina. Quem dirá um parecer sobre alguma coisa que você não olhou? Ok? Então isso vocês têm que ter em mente. Eu jamais aqui no tribunal vou aceitar, por mais que alguém exija do Luiz Cláudio. Ó, Luiz Cláudio, assina aqui o relatório. Não, mas eu não fiz isso aí, pô. Eu não fui lá na auditoria. Não, eu não vou assinar. Imagina algumas situações que já foram encontradas em loco. O cidadão assina a ata dizendo que participou daquela reunião, naquela data e naquele horário. Estava em São Paulo. Estava em sala de aula aplicando prova. Estava internado em tratamento de saúde. Olha a encrenca que esse cidadão está se metendo. Entendeu? Porque com cruzamento de informações, como diz aquela mentira, né, tem vida curta. Então, olha esse cuidado que vocês devem ter com relação à atuação de vocês. E a outra questão que eu também queria chamar a atenção nessa nossa conversa é que vocês fizessem tudo por escrito. Solicitei o empenho número 200 e a respectiva documentação de liquidação da despesa e pagamento. Manda um ofício. Tem isso por escrito. Então depois você vai dizer, não, mas eu solicitei e não enviaram. Tens a prova? Então, tudo por escrito. Participou de uma reunião onde se decidiu alguma coisa. O Luiz Cláudio tem um entendimento contrário. Exijam que isso conste da ata. A manifestação do conselheiro Luiz Cláudio foi no sentido de que, tá lá. Aprovaram, mas a manifestação está consignada na ata. Então tem que ser uma exigência do conselheiro que está participando. Aqui, para iniciar então a nossa conversa, só para nós termos uma dimensão dos valores envolvidos na saúde, no ano passado, os 295 municípios do estado tiveram aqui quase 4 bilhões e 600 milhões de reais na função saúde. O governo estadual, no mesmo período, 2 bilhões e 642. Então, um pouco mais da metade dos municípios é a aplicação do Estado. Só um cuidado, assim, eu não posso afirmar
por exemplo, que isso aqui é o total da saúde de Santa Catarina. Não. Tem a questão privada, tem a questão da atuação direta da União em Santa Catarina, isso não está transitando por aqui. E também tem as situações de duplicidade. Então, eu posso ter um convênio firmado com o Estado e o município, isso está empenhado aqui e está empenhado aqui novamente. Então, é um valor aproximado aqui, né? Se fôssemos querer dizer, os municípios e o Estado gastaram tanto. Eu não posso afirmar exatamente 7 bilhões e 200 e pouco. Aproximadamente 7 bilhões. Né? Isso daria para afirmar. Então, o papel dos senhores é o quê? Aqui na questão da fiscalização, é fiscalizar a aplicação dessa quantia aí de quase 5 bilhões de reais. Interessante aqui a concentração nos municípios maiores. Mais de 50% daquele valor ali, mais de 50% é aplicado por apenas 12 municípios. Então, os 12 maiores municípios gastam mais da metade desse valor aqui. Então, quer dizer, mais de quase 2 bilhões e 400, 2 bilhões e 500 quase. Só 12 municípios. Quer dizer, 283 municípios gastam menos do que 12 municípios. Aqui, então, na nova resolução lá do Conselho Nacional de Saúde, a 453, que substitui aquela 333, tem a questão da fiscalização. Estão dizendo que cabe aos conselhos fiscalizar. O colega Rafael já falou da questão da ouvidoria, de denúncias, e a própria resolução do Conselho Nacional de Saúde já remete aqui, que eu posso fazer denúncias aos órgãos de controle interno e externo. É claro que o principal objetivo de vocês tem que ser o quê? Melhorar a saúde. Então é claro que eu tenho que tentar resolver, não, eu quero é denunciar. Eu quero é processo no tribunal, na justiça, no MP. Não, o objetivo não deve ser esse. O objetivo deve ser qual? Melhorar a saúde. Indiquei, recomendei, solicitei, pedi, nada aconteceu. Aí sim, aí confirmou-se, estamos diante de uma situação, não tem jeito, aí você procura os meios adequados. Então penso que a ideia teria que caminhar nesse sentido. Perdão aí, eu sempre tenho que ter uma pausa para água, tá? Não é que eu tomei um porre ontem não, tá? Aqui essa figura, acho que dá para entender o que eu estou querendo, né? Que mensagem que eu estou querendo passar, né? Eu destaquei algo pequeno e não dei ênfase para algo gigante. Então também tomem cuidado com isso no dia a dia. Às vezes acontece aqui no tribunal também. Né? Às vezes você pega um processo ali, olha aquele processo. Meu Deus, nós estamos há 3 anos discutindo isso aqui em um processo em um tribunal. Então, claro que às vezes o tribunal é obrigado, não tem situações que ele meio que é obrigado a ter o processo, porque veio de uma denúncia, o cidadão denunciou, talvez é algo em um contexto, né, de Estado, de Brasil, algo praticamente insignificante, só que terá que ser tratado, ok? Então tomem esse cuidado. Pô, será que realmente isso tem toda essa importância? Será que não se resolve de outra maneira? Porque o objetivo é melhorar a administração pública. Nós que somos da administração pública, nós estamos sofrendo, né? Estamos sofrendo porque aquele que não é da administração pública, qual é o olhar da sociedade em geral com relação ao servidor público? É péssimo. Então, ou seja, nós temos que ter uma postura correta, dizer que não, peraí, a administração pública não é nada disso que vocês estão pintando. E vamos mostrar uma outra administração pública. É a única possibilidade de virarmos essa página. Caso contrário, as piadas continuarão. Ou seja, eu não posso mais aceitar irregularidades, com algumas desculpas do tipo, sempre foi assim. Não, sempre foi assim, mas um dia acaba. Então aqui com algumas dicas eu começo com o portal do Banco do Brasil,
O endereço está aqui. Você acessando esse portal, você consegue ter acesso às transferências de quase a totalidade das receitas do município. Porque a maioria das receitas da maioria dos municípios, eles são muito dependentes das transferências. Não, aqui é geral. Daqui a pouco eu já vou mostrar o da saúde. Aqui é geral. Já vou mostrar ali, as rubricas específicas que aparecem nesse portal. Então, você entrando aqui nesse endereço, lembrando que a apresentação está disponível na internet, né? Então, de repente não precisa querer anotar aquele www42 não sei o quê. Então tá tranquilo, depois lá na internet. Você vai digitar aqui o nome do seu município, aquele que você deseja consultar. Cuidado para não utilizar caracteres especiais. Então, por exemplo, aqui Florianópolis, sem acento. Se for Braço do Norte, Braco do Norte, e assim por diante. Eu acho interessante, faltou uma informação, né? Não tem essa informação ali. Você descobre na tentativa e erro, né? Pô, não deu, por que não funcionou? Aí tenta sem, descobre, não pode utilizar caractere especial. Aí você descobre. O período. Temos o problema do período, então ele não permite uma consulta de um exercício inteiro. Então você só consegue consultar de forma bimestral, então no máximo 2 meses aqui. Então no caso aqui Florianópolis, 1º de janeiro de 2015, 28 de fevereiro de 2015, eu solicitei todas as transferências. Eu poderia especificar aqui, ok? Eu quero só FPM, aí ele vai trazer só FPM. Deixando todos, ele vai trazer tudo que aparece aqui no portal do Banco do Brasil. E o que aparece então? Então aparece o FPM, Fundo de Participação dos Municípios, a CID, Fundo Especial do Petróleo, o Fundeb, o ITR, Simples, o ICMS, o IPVA, IPI Exportação, Departamento de Produção Mineral. Então, essas rubricas aqui são super representativas dentro da receita total do município. E, por exemplo, você pode utilizar essa informação em algumas situações. Em uma determinada reunião, o gestor argumenta: não, mas espera aí, no mês de novembro, FPM foi só R$150 mil. Pô, peraí, eu estou olhando aqui, foi 220. Por que estão passando essa informação de 150? Ou seja, questionar o gestor. Então, cruzar a informação repassada com uma fonte externa pode contribuir no trabalho de vocês. Às vezes também um relatório. Apresenta um relatório para vocês, aquele quadrimestral, um relatório geral do ano, e você quer confirmar. Pô, o FPM foi 1.200.000 naquele período? Vai lá. Busca. Você consegue lá, depois desse acesso, pode copiar e colar dentro do Excel, e dentro do Excel você consegue brincar lá e fazer somas, etc. O colega comentou, então ali são as principais transferências da União e do Estado, estão lá naquele portal. Aqui as transferências do SUS. Aqui nesse portal, que é um portal do Fundo Nacional de Saúde, eu tenho várias opções para realizar essa consulta, para verificar as transferências que foram realizadas. Teve uma alteração recente que foi boa, que nós não tínhamos essa opção de município aqui, eu tinha que abrir o estado todo, dava um certo trabalho, agora não. Então, recentemente eles alteraram, eu consigo solicitar o estado já de cara um município, já facilita. Então, eu já vou para uma segunda tela bem mais filtrada, né? Não vai estar uma coisa muito gigante. Então, aqui no exemplo, eu selecionei um exercício, o estado e o município. Ele traz o quê? Ele traz tudo o que aconteceu em Joinville no ano de 2014. Então, percebam que vai aparecer tudo mesmo, tá? Vai aparecer até CPF de pessoas físicas. Ou seja, tudo que aparece aqui não é que tem relação com o município, ok? Tem relação com quem? Com o Fundo Nacional de Saúde, ok? Tanto que eu frisei aqui, vamos supor, nesse meu caso, a minha consulta realmente estaria focada no Fundo Municipal de Saúde. Por exemplo, uma questão que aparece muito aqui, vocês vão perceber, são as farmácias.
né? Então, as farmácias credenciadas lá de Joinville, dos programas do governo federal, do Fundo Nacional de Saúde, vai aparecer tudo aqui, os pagamentos que foram realizados no CNPJ das farmácias, ok? Clicando ali em cima do Fundo Municipal de Saúde, aparece então tudo que foi repassado durante o exercício 2014 ao Fundo Municipal de Saúde, separado por bloco, por componente, por ação, valor e o líquido. Nesse caso aqui, Joinville, durante o exercício 2014, recebeu um pouco mais de 146 milhões de reais do Fundo Nacional de Saúde. E você pode ir além, tá? Eu selecionei aqui, por exemplo, a saúde da família, clicando em cima. Aí ele abre, traz um detalhamento daquelas transferências. Aí você consegue perceber, por exemplo, quero ver se houve regularidade nessa transferência. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Opa, dezembro falhou. Então, sinal que o ano passado, em dezembro, não houve o repasse, ok? Então, ocorreram nessa rubrica 11 repasses. Então, se o gestor em determinada reunião falou, nós estamos com uma certa dificuldade, que em dezembro não veio o repasse da União. Não veio? Não, não veio mesmo. Ok? Em dezembro não houve pagamento daquela rubrica. O esfinge. Quem aqui conhece o esfinge? Não vale servidor do tribunal, né? O Hermes já está querendo levantar o braço. Pô, Hermes, já incomodasse o Hamilton, cara? Alguém aqui conhece o esfinge? Duas pessoas. Então, que bom, vocês vão conhecer agora. O esfinge, o que é? Ele é um sistema informatizado do Tribunal de Contas, assim como a Receita Federal, por exemplo, tem os sistemas dela para captar informações dos contribuintes. Aqui, o Tribunal de Contas usa esse sistema, o esfinge, para captar informações dos municípios e do Estado, ok? Então, digamos, qualquer empenho, por exemplo, que acontece na administração pública de Santa Catarina, está aqui as informações no Tribunal de Contas. O caminho das pedras. O site do tribunal, tce.sc.gov.br, aqui no mapa do Estado de Santa Catarina, ok? Informações dos municípios. Clicando aqui, você vai acessar aqui, consulte. Aí você chega, então, nas informações dos municípios. Aqui desse lado esquerdo, eu já tenho algumas informações pré-formatadas, uma espécie de relatórios, uma coisa já mais sintética, tá? Então, algumas despesas por função, educação, saúde, alguns limites concessionais. Agora, o importante que eu quero mostrar para vocês é o acesso ao esfinge. Então, o esfinge, acredito que estamos em 2015, eu acho que 2 ou 3 anos, não posso precisar, ele está disponível na internet. Antigamente, ele não estava disponível na internet. Foi com a Lei de Acesso à Informação que o tribunal sentiu que, não, peraí, a lei está dizendo que quem tem informação da administração pública tem que deixar disponível. Então, aí nós sentimos a obrigação de deixar o esfinge disponível na internet. Então, aqui, por exemplo, eu peguei lá um município do extremo oeste, olha a distância que nós estamos desse município, né? Então, Bandeirante, e você clica aqui, consulta pública ao esfinge. Aí você chega no esfinge. Então, essa aí é a cara desse sistema, tá? Sistema de Fiscalização Integrada de Gestão, mais conhecido como esfinge. Algumas características desse sistema, o que eu tenho ali de informação? Com relação a exercícios, eu tenho informações desde 2005. Então pesquisar 2004, 2003? Não tem informação. Então, você consegue informações a partir do exercício de 2005, que é quando ele foi implementado. Ele tem informação de todas as unidades municipais, então eu posso consultar o Fundo Municipal de Saúde, a Câmara Municipal, a Prefeitura, a Autarquia, a Fundação, qualquer unidade lá do município. Permite exportar em Excel, então você já tem o relatório e já permite exportar direto para o Excel, não precisa
copiar e colar. Traz informações basicamente sobre o quê? Sobre o PPA, LDO e LOA. Então, o Hamilton comentou ali, da PPA, LDO e LOA, aqui você tem acesso a essas leis. As alterações orçamentárias, empenho, liquidação, pagamento, receita arrecadada, balancete, limites constitucionais, licitações e contratos. Então, tem alguma informação interessante aqui dentro para ser consultada e cruzada, às vezes, com outras informações. Dentro do sistema, nessa primeira aba aqui, ó, mudança de ente, você pode, sem sair do sistema, trocar de município. Então, por exemplo, eu estava em Blumenau, o município que você está acessando aparece sempre aqui, ok? Aí digitei aqui Itajaí, alterar. A partir daquele momento, ele passa a assumir a consulta no município de Itajaí, ok? Aí vai aparecer aqui o nome do município de Itajaí. Aqui, algumas outras características que vocês precisam conhecer para acessar o sistema. Primeiro, nesse caso aqui, por exemplo, eu estou no município de Blumenau. Então, Blumenau tem uma série de unidades gestoras lá no município. Então, você não acessa a informação como um todo do município de Blumenau. Você seleciona uma unidade gestora, ok? Então, você aqui, ó, nessa abinha aqui, ó, nesses 3 pontos, onde aparece aqui a unidade, ó, no final tem os 3 pontos, clicando aqui, você seleciona a unidade. Eu quero consultar o Fundo Municipal de Saúde do município tal. Aí seleciona ali, ok, aí ele passa a consultar o Fundo Municipal de Saúde. Competência, você seleciona o Esfinge, ele foi formatado de forma bimestral. Então, as informações que você consegue consultar é por bimestre. Eu quero consultar o ano inteiro de 2014. Então, consulta do primeiro bimestre, que é chamado aqui de competência, a 6ª competência, ou seja, o 6º bimestre. Aí você vai estar consultando o ano inteiro. Não, eu quero consultar só o primeiro bimestre. Aí coloca, então, primeiro. Aí consulta só o primeiro bimestre. Essa questão dele ser bimestral gera um problema. Qual é o problema? Por exemplo, se vocês acessarem hoje o Esfinge, não vão encontrar nada de nenhum município que aconteceu em dezembro e novembro. Não vão, porque fecha novembro e dezembro, janeiro ainda tem um prazo, então lá para fevereiro é que eu tenho a informação de novembro e dezembro. Então o Esfinge trabalha com essa defasagem aí de tempo. Aí aqui já fica um trabalho, uma sugestão para vocês, é o seguinte. Por exemplo, o Conselho acessou o Esfinge do município, foi olhar as despesas do Fundo Municipal de Saúde, 2015, não tem nada. Dá uma mensagem que o município não remeteu nada ao Tribunal de Contas. Então faça um ofício ao gestor, perguntando, o que aconteceu? O Conselho Municipal de Saúde acessou o Esfinge na data tal, conforme tela impressa tal, e não temos informações. Por favor, responder o que está acontecendo. Então já poderia ser uma atuação do Conselho. Geralmente, as pessoas ainda perguntam, né? O que é isso que eu tenho que digitar aqui? Né? Ontem mesmo alguém me fez essa pergunta. Infelizmente, é a modernidade. A resposta é essa. Modernidade. É a modernidade? O que é esses caracteres anti-robô? Se não se cria isso aqui, o que acontece? O pessoal cria sistemas para acessar o sistema do tribunal e fazer infinitas consultas e o sistema cai. Imagina, um programa, uma máquina consegue fazer consultas a rodo, então não tem sistema que aguente, que suporte isso. Então, por isso que vocês percebem, Receita Federal, praticamente todos os sites hoje em dia utilizam esses caracteres anti-robô. Até o do tribunal está interessante, está utilizando imagem, geralmente consegue enxergar o que é, né? Porque tem alguns sites, meu Deus, e agora? Será que é o óculos? Tem alguma coisa errada aqui que eu não consigo visualizar? Que bicho é esse, né? Então, infelizmente, é a modernidade. Eu fico pensando o seguinte, tá? Espero que demore, mas vocês não acreditam que logo, logo, esses sistemas criados pelos hackers aí, não vai conseguir ler aquilo ali? Aí, claro, aí vão ter que criar outra coisa, infelizmente, né?
Por enquanto, ainda não descobriram um mecanismo para conseguir fazer aquela leitura ali. Até onde eu sei, pelo menos, né? Aqui, um outro lembrete, de certa forma, uma falha na formatação do esfinge, ou não sei, mas o fato é o seguinte: se você for consultar o módulo planejamento, que é esse aqui, planejamento, PPA, LDO, LOA, são as leis orçamentárias, alteração orçamentária e tal. Então, quando você for consultar esse tipo de, a consulta for esse, o objeto for esse, você deve selecionar aqui a unidade de controle interno, ok? Senão ele não vai te mostrar informação nenhuma. Então, para efetuar consultas do modo planejamento, selecione controle interno. Aqui, para mostrar um exemplo de consulta, uma que vocês vão utilizar bastante, tá? Essa daqui da execução orçamentária. É bem interessante. Aqui na execução orçamentária, que vocês vão ter acesso a todas as despesas que aconteceram lá no Fundo Municipal de Saúde, na função saúde, etc. Então, por exemplo, aqui consultando o Fundo Municipal de Saúde, estabeleci o período, selecionei que eu quero despesa por elemento. Despesa por elemento é aquela que traz se é vencimento, diária, material de consumo, já traz algum detalhamento. Digitei aqui os caracteres anti-robô e ele traz aqui uma tela. Eu sei que provavelmente o pessoal não deve estar enxergando muita coisa, mas o objetivo não é enxergar nesses casos aqui, tá? É mostrar o caminho, tá? Eu acredito que daí não dá para enxergar muita coisa aqui, né? Nem eu estou enxergando. Então, aqui nesse caso, após realizar a consulta, então ele trouxe aqui toda a despesa empenhada, liquidada e paga durante o ano que eu solicitei e traz aqui a classificação da despesa por elemento. Nesse exemplo aqui, eu solicitei aqui, cliquei aqui, clicando em cima do azul aqui, ó, a classificação da despesa está em destaque azul aqui. Eu cliquei em cima de equipamentos e material permanente. Aí traz o detalhamento daquela despesa. Traz a data, o número do empenho, o valor empenhado, liquidado, pago, o histórico daquela despesa. Aqui eu chamo a atenção, a nossa colega pela manhã, ela falou algumas situações de atuação do Conselho. Então, por exemplo, o Conselho está lá, se depara com essa despesa. Aquisição de um computador para ser utilizado na sala de vacina do Centro Municipal tal. Opa, vamos passar lá. Tá? Passa lá, confirmado. Está aqui, sala de vacina, computador, fechou, é isso aí mesmo, ok. E de repente já vai relatando isso lá nos apontamentos de vocês, né? Então, na data tal, por indicação do conselho, o conselheiro tal passou na unidade tal e confirmou a existência do computador do empenho número tal na sala de vacina tal. Mostra que o conselho está exercendo a parte de fiscalização. Clicando na palavra empenho, ainda então, aqui é aquela mesma tela de consulta da execução orçamentária, ok? Só que agora eu vou clicar em cima da palavra empenho que está em azul, só para mostrar uma ferramenta que é a seguinte. Então, clicando em cima da palavra empenho, ele abre uma tela que possibilita uma série de formas de consulta. Tá? Eu vou destacar aqui algumas. Eu já tenho o número de um empenho. Eu quero consultar o empenho específico, 120. Então, eu posso colocar aqui o 120, ok, ele traz aquele empenho. Não, eu quero consultar todas as despesas com diárias. Aí eu posso selecionar o elemento diárias e vou lá. Não, eu quero consultar todos os elementos de despesa, material de consumo. Você pode criar o filtro que você desejar. Por credor. Eu quero consultar tudo da farmácia Viana. Aí vai lá, farmácia Viana, vai aparecer se tem essa farmácia Viana. Histórico. Então, o histórico da despesa, o que é a despesa? Eu quero buscar todas as despesas que no histórico apareceu a palavra combustível.
ou a parte da palavra, Kombi, né? Pneu, ou seja, você, de acordo com a sua necessidade, o que você está fiscalizando, você pode utilizar essa ferramenta da melhor forma possível. Vamos fazer uma consulta aqui. Por exemplo, é uma consulta real, tá? Que apareceu aqui. Eu vou pedir a opinião de vocês. Tati, só voltar aqui. Eu fiz a consulta aqui de um determinado município e o elemento 14, que é diárias. Ok? Aí apareceram essas diárias. Eu quero que levante o braço quem percebe alguma irregularidade nessa diária. Vocês conseguem enxergar os valores aqui, ó? 28, 27, 26, 23, 20. Tá tranquilo os valores? Tá regular? Tá com problema, né? Qual é o problema? Tá dando aqui, por dia, quase R$5.000 em alguns casos. 4.035, 4.500, 4.375. Imagina o conselho abrindo lá o Esfinge, se depara com essa informação, né? Exatamente, agora vamos lá. Tá justificando o valor da diária como destino? É isso? Vamos aos destinos. Os conselheiros estão querendo participar dessa viagem, né? Já percebi. É Miami, África do Sul, Portugal, Miami, Portugal, África do Sul. Oi? Não entendi. Se sempre... Sim, é consulta do Esfinge. Pelo amor de Deus, essa foi exatamente a mesma frase que eu falei. Pelo amor de Deus. Acredito que Deus não tem nada a ver com isso, tá? Mas é uma expressão que nós utilizamos, né? De espanto. Não, eu não vou aqui, não é a intenção entrar no mérito do gestor que praticou esse ato, tá? Porque, é claro, diante dessa informação, já tramita processo no tribunal, né? Com certeza. O Esfinge é só de Santa Catarina, né? Pessoal, só que aqui, vamos supor, nós teríamos dois problemas, tá? Porque alguém deve estar pensando assim, pô, mas o cara foi para Miami 3, 4 vezes, foi para a África do Sul, foi não sei o quê. Então, a primeira discussão que poderia ser travada é se essas viagens tinham interesse público, certo? Não existe gasto na administração pública sem interesse público, né? Não existe. Em tese, né? A realidade não é essa. É o que nós constatamos todos os dias, é só ligar a televisão, né? Qualquer canal, nós constatamos que não é essa a realidade. Ou consultando os processos aqui do tribunal, também vocês vão encontrar muitas coisas interessantes. Então o primeiro ponto poderia ser esse, mas vamos ultrapassar essa. Vamos imaginar que tem interesse público, está tudo ok, não, as viagens têm interesse, não vou entrar no mérito aqui qual é o interesse, digamos, tem interesse. Agora ficamos com o valor. Tem lógica pagar R$4.500 de diária para ir para Miami? O hotel lá é tão caro assim? Não. Eu consultei os melhores hotéis, está longe, tá? Os melhores restaurantes, está longe. Porque a diária é o quê? Para indenizar, basicamente, almoço, café da tarde, janta, o café da manhã geralmente está incluído na diária, é isso. Então é a diária do hotel, alimentação, ok. E às vezes alguma outra despesa, né? Um táxi que teve que pegar do hotel até o aeroporto, tal. Algumas despesas de deslocamento lá interna. Será que é possível? Alguém entende? Porque com certeza que nesse caso vai surgir uma tese para defender que é discricionário. Não, eu posso fixar qualquer. Será que tem proporcionalidade, tem eficiência, tem economicidade? Eu sinceramente não consigo visualizar. Então, nesse caso aqui, nós estamos entendendo que é abusivo. Em todos os casos que ocorreram diárias abusivas, nós arbitramos um valor e estamos imputando tudo a débito
e vamos aguardar a tramitação do processo. Aqui, um outro cuidado, quando você faz a consulta, quando aparecer assim, ó, empenho, liquidação e pagamento em branco, significa que aquele empenho foi anulado, ok? E também a consulta aqui, ó, quando ela é muito extensa, ela fica separada aqui de 50 em 50. Então, traz de primeiro ao 50, eu quero consultar o final, clica aqui. O início, quero ir aqui para o meio, ou vai indo na sequência, ok? Pontos de atenção na fiscalização das despesas. Então, nós já conversamos um pouco sobre o portal do Banco do Brasil. Eu tenho acesso a uma boa parcela de transferências da União e do Estado para os municípios. Vimos o acesso do Fundo Nacional de Saúde, onde aparecem as transferências do SUS. Então, aí eu já tenho a informação de praticamente toda a receita do município, né? Claro que tem algumas receitas próprias que não aparecem aí, né? Municípios que têm a receita própria expressiva, né? ISS, IPTU. Claro que isso também é importante daí. Mas em alguns municípios, né, infelizmente a realidade é essa, a receita própria é muito pequena.